Salve, salve família! É um prazer enorme estar com vocês aqui novamente, dando continuidade a esse mega bloco, a qual chamamos de conceitos químicos, onde trabalhamos os mínimos detalhes para fazer todo um bom alicerce para um conteúdo importantíssimo que vocês vão ver lá na frente, que é estequiometria. Aqui aprendemos conceitos como massa atômica, massa molecular, massa molar, constante de Avogadro. E no final da abordagem de todos esses conceitos, o vovô Augusto, ele vai fazer uma salada de frutas, vai misturar tudo isso e correlacionar uma unidade e com a outra. E para fecharmos os ingredientes dessa salada de frutas, está faltando apenas o conceito de volume molar. Bom, o que seria esse conceito volume molar? O próprio nome já faz você pensar. Volume que se refere a um mol. E lembrando que um mol nada mais é do que... Mol é uma expressão, é uma unidade que equivale a um valor de 6,02 vezes 10 elevado a 23, como aprendemos em aulas anteriores. Mas vamos deixar o conceito bonitinho? Olha, volume molar, volume ocupado por um mol de um gás em determinadas condições de pressão e temperatura. Perceba que o volume molar, ou seja, o volume de um mol de um determinado gás, ele dependerá da variável pressão e da variável temperatura. Para chegarmos ao valor, ao volume molar de um determinado mol de certo gás, precisamos utilizar a velha e famosa equação de Clapeyron. Para você memorizar essa equação, eu vou jogar dois macetes. Agora que eu sou da igreja, eu vou falar aquele macete que mostra o amor que eu tenho por vocês. Esse é o primeiro macete, olha. Por vocês nunca rezei tanto. Olha que lindo. Por vocês nunca rezei tanto. Ai, tio Elan, que lindo. Mas eu nem sempre fui da igreja. E eu antigamente utilizava um outro macete, que alguns até preferem, cada um com suas escolhas. Então vamos para o outro lado da moeda. Puta velha não rejeita tarado. Tio Elan, para o bem da química. Puta velha não rejeita tarado. Esse é o segundo macete para você memorizar essa fórmula que é importante para a compreensão do tema volume molar. Onde o P se refere à pressão, que você pode se deparar na prova com ATM ou milímetros de mercúrio. Onde o volume V, volume, que tem que ser em litros, N, que é o número de mols, R, que é a constante dos gases, e T, que é a temperatura em Kelvin. Bom, veja bem, algumas questões ela pode dificultar um pouco a sua trajetória, o seu percurso. Se a questão trabalhar com a pressão em milímetros por mercúrio, esse não será o valor da constante. Será um outro valor que a questão tem por obrigação de fornecer. No entanto, o que é comum na maioria esmagadora das questões é você trabalhar com a pressão em ATM. Se a pressão está em ATM, o valor da constante, que é R, é 0,082. Então, veja bem, volume molar, volume de um determinado gás, a uma determinada pressão e a uma determinada
temperatura. Bom, vamos determinar alguns valores. Eu coloquei aqui 3 situações. Primeira, um gás, um mol de um determinado gás que se encontra na CNTP. Tchuelan, o que significa CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. E quando se menciona que é um ambiente que está na CNTP, significa dizer que ele está mencionando um ambiente que está a uma temperatura de 0 graus. E uma temperatura de 0 graus equivale a 273 Kelvin, como vocês aprendem unidade de conversão lá na física. E se é CNTP, a temperatura é 273 Kelvin e a pressão é de 1 atm. Dessa forma, qual seria o volume de 1 mol de um determinado gás nessas condições? Basta você jogar aqui. A pressão é de 1. Você quer saber o volume de um determinado gás? Você quer saber o volume de 1 mol de um determinado gás, sendo que a constante dos gases é 0,082 e a pressão é de 273 Kelvin. Ao se aplicar os cálculos tudo bonitinho, você vai chegar no valor de 22,4. Ah, tio Elan, por muitas vezes já me deparei com esse valor e nunca fez sentido. Um dia um professor ou alguém me pediu apenas para decorar que um gás na CNTP é 22,4. Essa pessoa, pessoal, ela não está errada. Ela apenas encurtou um caminho. E às vezes encurtar um caminho faz com que algumas coisas passem a não ter tanto sentido para você. De fato, daqui para frente, eu gostaria que vocês memorizassem que qualquer gás, um mol de qualquer gás que se encontra na CNTP, um mol de qualquer gás que se encontra na CNTP ocupará um volume equivalente a 22,4 litros. Tio Elan, agora tudo fez sentido. Bom, vamos imaginar um segundo cenário, a qual um gás se encontra em um ambiente de CATP. CATP são condições ambientais de temperatura e pressão. Nessas condições ambientais de temperatura e pressão, a temperatura é de 25 graus, o que equivale a 298 Kelvin. E a pressão continua sendo de 1 atm. Ao jogarmos na fórmula por vocês nunca rezei tanto, você chegará no valor de 24,4 litros. Logo, se for possível você memorizar essas duas condições, ela pode te poupar tempo na hora da prova. Então, se a questão está mencionando de um gás que se encontra na CNTP, você já sabe que 1 mol desse gás ocupará um volume de 22,4 litros. Se um determinado gás se encontra em um ambiente de CATP, significa dizer que 1 mol desse gás, nesse ambiente, ocupará um volume de 24,4 litros. E qualquer situação que seja diferente da CNTP e da CATP, você vai jogar na mesma fórmula PV-nRT. Eu coloquei aqui uma terceira e última situação. Um ambiente a qual a temperatura está a 50 graus, 50 mais 273 equivale a 323 Kelvin, e uma pressão de 3 atm.
Então, pressão de 3 atm, você quer saber qual o volume molar desse gás nessas condições. Pressão de 3, temperatura de 323. Lembrando, se você não viu na física ainda, para você converter graus Celsius em Kelvin, basta você pegar o valor de 50, que está em graus Celsius, e somar a 273. Então, nessas condições, 1 mol de um determinado gás ocupará um volume de 8,82 litros. Tio Elan nunca fez tanto sentido como fez nessa aula de hoje. Gente, a química é assim. A química não é um bicho-papão, a química não é coisa de outro mundo. Basta apenas fazer com que as coisas tenham sentido, tenham um porquê, tenha uma origem do surgimento e não apenas fórmulas e macetes para que você possa memorizar. Beleza? Eu coloco aqui uma pequena observação. Lá em termoquímica, lá em soluções, vamos novamente trabalhar com volume. Mas trata-se de volume de espécies que não são gases. E quando vamos trabalhar com volume de espécies que não são gases, vamos utilizar unidades como concentração e densidade. Mas isso aqui é tema para um próximo bloco, tá bom? Beijo, tio Elan, fique com Deus. E lembrando, você tem forças? Continue na nossa playlist que Vovô Guto vai misturar tudo isso e fazer algo bem bacana para vocês. Beijo, beijo.